Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, pessoal. Galera, olha só, vamos ligar as câmeras. Combinado? Cadê as câmeras ligadinhas, bonitinhas? Isso aí. Eu juro. Todo mundo feliz da vida. Animadíssimos. 11 horas da manhã, ninguém com fome. E vamos que vamos. Vamos, pessoal. Tem que ligar, como é que eu saber que vocês estão aí? Já se inscreveram no canal da escola? No YouTube? Isso aí. Cadê as câmeras ligadas? Tem 5 pessoas presentes na sala. Ana Clara, Diego, Júlio, Murilo. Ó, mais uma, Gabriela. E aí, Gabi? Beleza? Bora? Cadê o Davi, hein? Eu não vi a cara do Davi, estou com 2 meses, tô com saudade do Davi. Davi, cadê você, meu filho? Liga sua câmera aí. Scandian. Meu computador não tem câmera não, tio. Ah, é sério, cara? Que eu não vou te ver? Putz. Saudade de você, como diz Mineirinho. Mineirês. Saudade de você demais. Mas você sente falta da escola, né, galerinha? Todo mundo com falta da escola, todo mundo com vontade de ir para a escola para reclamar que está na escola. Todo mundo com saudade de dar essa hora e falar assim, ah, você tem mais uma aula ainda. É isso aí, a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Então vamos lá. Coloca a presença lá no chat, todo mundo colocou, eu acho. Vamos seguir com o nosso conteúdo aí. Eu não peguei meu livro, cadê meu livro? Clécio, Oi. é para colocar a presença no chat? Isso, coloca lá o nome e presença. Bonitinho. E é para ligar as câmeras, né? O combinado é ligar as câmeras. Página 65 do livro, tá? Vamos dar seguimento ao conteúdo na página 65. Falar para a Carla ligar para todo mundo aqui que não ligou as câmeras, ó. Ligar para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compartilhar a tela. Galera, não tem título porque eu estou começando no meio do capítulo. Tá todo mundo aí? Cadê vocês? Onde vocês foram parar? Aqui. Tá todo mundo com o livrinho aí? Página 65? Eu vou deixar... Eu não abri o livro, não fiz igual eu fiz nas aulas anteriores, para tentar dinamizar. Mas tudo que está aqui está mais ou menos igual no livro. Se vocês quiserem ir acompanhando e marcando no livro aí, ou depois vocês marcam, ou não sei se já marcou também. Mas tudo que eu vou falar aqui nos slides vai estar no livro. Beleza? Tentei só mudar um pouquinho, para não ficar a mesma coisa, repetitivo e ficar cansativo para vocês. Então tá. Vou só lembrar o que a gente estava falando na aula passada. A gente estava falando na necessidade, né, nas aulas anteriores aqui, a gente estava falando do mundo mais integrado, do processo de globalização,
das economias mais integradas. Aí a gente falou, por finalzinho, das questões dos blocos econômicos. O que são blocos econômicos? São conjuntos de países que vão se organizar, né? Vão formar instituições supranacionais, né? Que vão tentar criar acordos entre esses países para dinamizar suas economias. Lembra sempre dessas palavras: dinamizar, fortalecer as economias, integrar as economias. Todas essas palavras estão relacionadas à constituição de um bloco econômico. Um bloco econômico, a ideia é de quê? São de vários países juntos para fortalecer a sua economia. O princípio, a ideia a princípio é essa. Aí a gente fez as atividadezinhas aí sobre os principais blocos econômicos do mundo, e no livro, na página 65, está falando sobre a União Europeia. Vocês vão ouvir falar muito durante a vida de vocês, estudando sobre a União Europeia. Por que vão ouvir falar sobre a União Europeia? Primeiro é o seguinte, a União Europeia é o bloco mais antigo, foi a União Europeia que começou a idealizar essa ideia de conexão entre economias e se fortalecer através da junção dessas economias. E depois, porque a União Europeia é o bloco mais integrado que existe, é o bloco econômico com maior nível de integração. Na página anterior, que a gente viu na aula passada, a gente tem 5 tipos de níveis de integração entre os países, né? Vocês podem pesquisar na internet que vocês provavelmente vão encontrar só 4. É porque o livro aqui, o material de vocês, cria uma fase anterior à zona de livre comércio, que é a fase de preferência tarifária. Isso acontece, sim, lógico, nas junções de países, mas é mais comum a gente pesquisar e encontrar a partir de zona de livre comércio. Qual é a diferença da zona de livre comércio para a União Aduaneira, para o mercado comum, para a União Econômica e Monetária? As diferenças vai ser o nível de integração dos países, certo? Aqui está no crescente. Então, a zona de livre comércio tem um nível de integração, a União Aduaneira é uma integração maior ainda, o mercado comum é uma integração maior, e o mercado União Monetária e Econômica, um nível de integração maior ainda. Vai evoluindo o nível de integração entre esses países, certo? Para ficar fácil de entender para vocês, é como se vocês tivessem, vocês moram na casa de vocês, vocês têm 4 vizinhos. Aí vocês criam um acordo bem tranquilo, ó, galera, ó, cada um, nós vamos construir uma lixeira comum e vai colocar ali na rua ali, cada um deposita sua lixeira ali, seu lixo naquela lixeira comum entre nós aí. Isso é um acordo. Aí no outro acordo, o cara fala assim, ó, vamos criar um acordo mais específico. Uma pessoa durante um dia vem na casa de cada um e pega o lixo de todo mundo e coloca lá. Aí um outro acordo, um acordo de maior integração é assim, você pode entrar e sair da minha casa do jeito que quiser, pegar meu lixo, pegar as coisas. Então você vai aumentando o nível de integração. Só para ver se entra na cabecinha de vocês. Então, a gente vai falar aqui na aula de hoje sobre a União Europeia, especificamente a União Europeia, e sobre alguns blocos econômicos existentes no continente americano, certo? Algumas ideias de integração econômica existentes no continente americano, beleza? Então a gente começa com a União Europeia. Para falar da União Europeia, para falar de qualquer coisa, eu não posso começar a falar depois da coisa estar pronta, eu tenho que buscar um contexto histórico, né? Então a gente tem aqui, está 1944, que no livro de vocês está 1948. Por quê? Porque essa informação de 1944 é quando os países começam a ter a ideia, começam a se integrar economicamente, mas ainda não tem acordos formalizados, né? Então, mas não vai atrapalhar o entendimento, não. Qual era o contexto desse período? O contexto era fim da Segunda Guerra Mundial. Tio, tem mais blocos econômicos do que estão na página 64? Tem. Vocês vão ver que tem. Vocês vão ver que tem. Mas vamos lá, vamos focar no que a gente está fazendo aqui agora. Que é o contexto da criação da União Europeia. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Vocês têm essa dimensão na cabeça de vocês? A Europa destruída? O que é a Europa destruída? Imagine um país onde suas rodovias, suas pontes, seus hospitais, suas indústrias, seu comércio, está tudo destruído e as pessoas sem dinheiro. Certo? Por que as pessoas têm dinheiro? Porque a guerra durou 5 anos. Imagina o coronavírus ficar por 5 anos e a gente não poder trabalhar durante 5 anos. Ou a gente trabalhar com a nossa capacidade produtiva reduzida igual a gente está.
Porque aqui a gente está trabalhando, nossa capacidade reprodutiva bem pequena, nossa capacidade comercial bem pequena, porque as pessoas não têm dinheiro para comprar o nosso produto. Imagine isso durar 5 anos das nossas vidas e bomba caindo nas nossas cabeças, bomba destruindo hospital, bomba destruindo indústria, bomba destruindo estradas e rodovias. Então a Europa estava destruída, certo? Beleza. A solução podia ser se juntar. Aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha. A Europa tem diferenças culturais, étnicas e históricas muito marcantes. A própria guerra mundial, as duas guerras mundiais, vai acontecer entre países europeus. Então eu poderia entender que fosse inviável eu criar uma cooperação entre esses países. O fato é que isso não aconteceu. O fato é que a União Europeia hoje é a maior potência, o maior bloco econômico daquela região e foi uma inspiração para outros blocos econômicos. Vai ter bloco econômico maior do que a União Europeia? Vai por causa dos Estados Unidos. Né? A gente vai estudar sobre o NAFTA. Os Estados Unidos vai criar um acordo, um bloco econômico ali na América do Norte, e vai ser um bloco maior do que a União Europeia. Só o nível de integração da União Europeia é o único no mundo, que a gente vai ver nos slides aqui para frente. A gente tem a evolução histórica da União Europeia. Em 1944, a gente tem Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Por isso que o nome é Benelux. É um livrinho de vocês aí. A gente tem Bélgica, Holanda e Luxemburgo criando os primeiros acordos econômicos entre esses países. Aqui está 1944, que aqui foram os acordos econômicos entre os países. Em 1948, no livrinho de vocês, a gente tem um acordo para formar o bloco, né? Já o bloco Benelux. Mas a ideia de integração começa em 1944. Qual era a ideia desses países? O que eles fizeram com esse acordo? Vamos lá, deixa eu ver se estou falando aqui. Tio, você vai colocar o que é para grifar? Não, olha só, galera. Eu acho que eu vou abrir o áudio de vocês aqui. Vocês não estão no ambiente. Se tiver um ambiente muito barulhento, vocês. Já tá. Tá. Se quiser falar, vocês ativam o áudio e falam comigo. Vocês não precisam obrigatoriamente grifar e nem obrigatoriamente copiar o que está aqui. É uma opção de vocês. Se vocês quiserem ler o que está escrito aqui e grifar no livro de vocês façam isso. Se quiserem anotar os tópicos no caderno de vocês façam isso. Bacana? Vocês acharem melhor para vocês compreenderem o conteúdo. Beleza? Se vocês quiserem copiar as partes escuras aqui, é interessante, porque vai ajudar vocês a organizar a cabecinha de vocês. Beleza? Então, quando eu tenho aqui Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que fazem o primeiro acordo de cooperação econômica, eles vão reduzir tarifas de importação e exportação. Vocês precisam ter na cabeça de vocês a seguinte coisa. Eu não posso pegar um caminhão de mercadorias e sair pelo mundo vendendo mercadorias. Todo mundo tem esse entendimento? Que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Eu não posso fazer isso porque o meu país, o Brasil, ele tem leis que vai regulamentar o meu comércio aqui. A Bolívia é outro país. Ele tem as leis da Bolívia. A Bolívia tem as leis da Bolívia. Deixa eu colocar a página grifada. Eu não grifei a página, não. Eu fiz um outro material. Depois, na outra aula, eu vou usar o livro, então. Acho que é melhor. Se vocês querem mais uma vontade assim. A Bolívia tem outras leis. A lei da Bolívia. Não precisa bater na cabeça. Claro que precisa. Precisa acordar. Ai, Oi? Menina, acorda. É aula. Ah, tá. Então, galera, vamos lá. Eu peguei um caminhão de mercadorias, por exemplo. Você vai saber disso hoje, tá? Para eu pegar um caminhão de mercadorias, para eu vender qualquer mercadoria para outro país, eu vou ter que submeter às leis daquele país. Aí eu quero vender um caminhão de boi para a Bolívia. Eu não posso simplesmente pegar o caminhão, encher de boi aqui e levar para a Bolívia. Por quê? Porque as minhas leis no Brasil é uma, as da Bolívia é outra. Se na Bolívia, por exemplo, vai falar assim, para o boi entrar no meu país tem que ser lavado. Eu vou ter que lavar boi para o boi para entrar para lá e provar que eu lavei o boi e vender na Bolívia. Então, existe um negócio de uma soberania dos países que regulamenta a economia desses países. E isso cria burocracia, certo? Se eu quiser vender mercadoria para a Bolívia, eu tenho que seguir as leis da Bolívia. Se eu quiser vender para a Argentina, eu tenho que seguir as leis da Argentina. Se eu quiser vender para o Paraguai, eu tenho que seguir as leis do Paraguai. Isso é um ponto. O que Bélgica, Holanda e Luxemburgo fez? Facilitou isso. Chegou os três lá e falou assim, galera, é o seguinte, ó.
nós estamos precisando recuperar a nossa economia, nós estamos destruídos pela Segunda Guerra Mundial, está tudo quebrado, e nós temos material aqui que um precisa, o outro precisa. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer agora? Em determinados produtos, a gente vai tirar impostos e a gente vai facilitar a circulação dessas mercadorias. Que produtos eram esses? Principalmente os produtos necessários para a reconstrução. Minério de ferro, carvão mineral, aço, né? O minério de ferro já passado pelo processo de siderurgia, e ferro velho. Então, esses produtos circulavam entre esses países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que são vizinhos, de maneira mais livre, com menos impostos. Eu não pagava imposto. Por que eu comprar um carro dos Estados Unidos é inviável? Porque um carro dos Estados Unidos, um Corolla nos Estados Unidos, custa 40 mil reais. Mas eu tenho que gastar mais 100 mil de impostos para trazer esse carro. Então, esses 3 países aqui, lá em 1944, já começou a pensar nisso. Assim, cara, vamos tirar os impostos, vamos fazer mercadoria circular na nossa economia, porque as pessoas precisam da mercadoria, as pessoas não têm dinheiro, e a gente precisa movimentar esse negócio aqui. Então, começou um acordo de livre comércio. Começou ali uma região onde mercadoria circulava mais livremente. Bacana? A experiência foi boa? Foi ótima, deu certo. Esses países começaram a dinamizar a sua economia, as pessoas compravam mercadorias e começaram a construir. Acaba a Segunda Guerra Mundial, em 1948, eles vão assinar um tratado, um acordo e formar esse bloco chamado Benelux, já com muitas regras embutidas. Em 1951, a experiência foi tão boa que em 1951, a Alemanha, Itália e França falaram assim, quero entrar também. Esse negócio funciona, esse negócio dá certo. Eu também quero entrar nesse bloco. Eu quero fazer parte dessa galera que vende mercadorias um para o outro, com menos burocracia, com trânsito de mercadoria, um trânsito de mercadorias mais fluida, né? Eu consigo fazer as mercadorias circular. Eu vou diminuir as burocracias. Aí a gente tem uma questão, um ponto, que é muito importante, que é uma questão econômica, certo? Por que econômica? Principalmente a Alemanha e França tinham muitos recursos naturais, tinha parques siderúrgicos imensos na fronteira desses 2 países, então ia ajudar todo mundo, né? E a Itália também estava com a economia fragilizada, a Itália participou diretamente da guerra, foi destruída, tal, e no norte da Itália você também vai ter muitos recursos ali, muitas indústrias ali. Então, aí a gente tem 6 países formando agora um bloco que já não chama mais Benelux, porque só não é Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Agora a gente tem uma galera que vende carvão e aço, que tem potencial produtivo de carvão e de aço, certo? Agora chama SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, com 6 países europeus. Eu disse que tinha importância econômica. A Alemanha e a França entrar nesse país tinha uma importância política também. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os pais responsáveis o principal responsável foi a Alemanha, né? O principal ator ali, principalmente da Segunda Guerra Mundial, do nazismo do Hitler e tal, aquela coisa toda. E esse país, a Alemanha, atacou principalmente a França. Na região de fronteira de França com a Alemanha, tem reservas de recursos minerais riquíssimos, parques siderúrgicos, e a Alemanha meio que queria aquele território para ele ali. Então a França e a Alemanha eram meio brigona uma com a outra ali. E isso durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a guerra acaba, em 1945, todo mundo destroçado, destruído. Vai passar um tempo aí. A Alemanha, a França e a Itália olha para a Holanda e Luxemburgo e a Bélgica se desenvolvendo, tá falando, vamos essa galera lá. Então, quando a Alemanha e França entram no mesmo bloco econômico, o mundo já olha e fala assim, pô, esses caras já não eram brigão, esses caras não eram rival, eles já começaram a se unir. Qual é a ideia que isso trouxe para a Europa? De uma estabilidade política. Então, quando você coloca a Alemanha e a França dentro do mesmo bloco, que eram rivais, você já cria uma estabilidade política dentro do bloco. A Europa começou a se preocupar em se reconstruir, se fortalecer, certo? Detalhe, nós estamos falando da Europa Ocidental. Lembra que a gente estudou a Europa Oriental e a Europa Ocidental? A Europa capitalista e socialista? Lembra que a gente comentou sobre isso? Lá do mundo polar, da Guerra Fria? Então, a gente do lado de cá, da Europa Ocidental, certo? Essa Europa... Conexão estável. Essa Europa foi ajudada pelos Estados Unidos, foi ajudada pelos planos econômicos dos Estados Unidos, e esses 6 países, juntos com a economia, com a integração,
também foram se fortalecendo mais do que os outros países, certo? A experiência vai continuar e vai mudar de nome de novo. Agora a gente vai ter uma Comunidade Econômica Europeia em 1957. Qual é a diferença de um para o outro? Da Comunidade Econômica Carvão e Aço para a Comunidade Econômica Europeia, que também pode ser chamada como europeu. A diferença é que, além de mercadorias desses 6 países, começou a circular de maneira mais livre pessoas. A integração desse bloco presumia a integração desses blocos a partir da Comunidade Econômica Europeia presumia, dava brechas para a circulação aí, não só mais do carvão e do aço, não só mais do minério, não só mais do ferro velho. Também dava liberdade de circulação de outras mercadorias, de pessoas, de capital, de dinheiro. O que é liberdade de capital, de dinheiro? Se você ganha na Mega Sena hoje é que dia? Hoje é quinta-feira. Não sei se tem sorteio hoje, mas se você ganha na Mega hoje, você não pode pegar o seu dinheiro, colocar numa mala e ir para os Estados Unidos. Isso é crime. Você não pode pegar o dinheiro e sair com ele do país sem comunicar às autoridades fiscais e sem pagar os impostos devidos. O nome disso é evasão de divisas, certo? Então, dentro desses 6 países, começou a presumir liberdades financeiras, você pegar dinheiro de um país e levar para o outro. Tudo isso para quê? Para dinamizar a economia e fortalecer essas economias, certo? Em 1957, então, você tem a mudança de nome de Comunidade Econômica Carvão do Aço para a Comunidade Econômica Europeia, onde você vai presumir o aumento de liberdade de circulação, tanto de pessoas quanto de serviços, de capitais. Isso nesse início aqui, você tinha uma presunção de liberdade, não significava que todas as pessoas podiam circular e todas as mercadorias poderiam circular ainda. Dava brecha para mais mercadorias e mais grupo de pessoas. Bom, nós vamos continuar essa evolução até chegar na União Europeia. Quem está falando aqui? Isabela presente. Ok. Deixa aí chat aqui. No cantinho. Aqui. Aqui. É isso. Então, a gente tem aqui agora. A gente tem aqui, ó, no contexto do mundo da Guerra Fria, associado ao processo de globalização. Então, vamos lá, vamos lembrar que a gente está falando do mundo de 1960, aí a gente começa a intensificação da globalização, que eu já expliquei, dos meios de comunicação, meios de transporte, os 6 países da Europa desenvolvendo mais do que os outros, começa a atrair a atenção de outros países. Então, dentro desse contexto de evolução, de desenvolvimento, os 6 países do mercado comum europeu, da Comunidade Econômica Europeia, vai atrair para o grupo Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Grécia, Portugal e Espanha. Então, a gente tem aqui 12 países formando o mercado comum europeu. 12 não, 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 12. 12 países comum europeu. Sendo que o Reino Unido, a galera toda ali, os 4 ali, vai formar um país só, que é o reconhecido pela comunidade internacional. Então, vai ter 12 países formando o mercado comum europeu. Pronto. Com a produção de um monte de circulação de mercadorias, esses países desenvolvem mais do que todo mundo, recebem ajuda dos Estados Unidos. Acontece o fim da Guerra Fria, o fim da União Soviética, e esses países estão ricos, ficando ricos, cada vez mais ricos, só que eles precisam fazer um acordo, estabelecer uma ordem de entender como que vai funcionar esse bloco, né? Porque você tinha a presunção de liberdades e não liberdades estabelecidas. Então, em 1992, tem um tratado chamado Tratado de Maastricht. Por que o tratado chama Maastricht? Porque foi assinado na cidade chamada Maastricht. Bem criativo, não. O que o Tratado Maastricht vai fazer? Ele vai criar um pilar ideológico, um pilar de sustentação para o bloco econômico. E qual é esse pilar? São as liberdades de circulação. O bloco econômico do mercado comum europeu vai mudar de nome, vai virar União Europeia a partir de 1992, e vai ter um pilar de sustentação, que é o pilar das liberdades de circulação, de capital, de pessoas, de mercadorias e de serviços. Então, a partir do Tratado de Maastricht, em 1992, você vai ter nessa região da União Europeia, nesses 12 países, essas liberdades estabelecidas, de capital, pessoas, mercadorias e serviços. O cidadão desse país, eles vão ter
duas carteirinhas de identidade. A do país dele e a de cidadão europeu, que eles chamavam lá, que eram os países da União Europeia. Ele, com a carteirinha de identidade dele, de cidadão da União Europeia, ele podia circular por esses 12 países de boa, tranquilo, sossegado. Ele poderia, inclusive, morar na Alemanha, trabalhar na Bélgica, depositar ele poderia morar na Alemanha, trabalhar na Bélgica e depositar o dinheiro dele na Inglaterra. Estava tudo certo, ele não precisava pedir nada para ninguém, porque a União Europeia permitia essas liberdades para ele. E o Tratado de Maastricht ele foi além. Além dele dar essas liberdades, estabelecer essas liberdades dentro do bloco, ele vai criar uma ideia, ele vai iniciar a ideia de se criar uma moeda única, um tipo de moeda única para esses 12 países aí, certo? Que moeda que é essa? Sim, aquela que a gente tem nas nossas carteiras. Um pouquinho. Aí a gente tem 12 países se desenvolvendo, parará, um mundo globalizado, o fim da Guerra Fria, aquela ideia de capitalista, socialista, agora todo mundo é capitalista e todo mundo quer ganhar dinheiro. O que a União Europeia precisa fazer? Precisa crescer. Ela precisa ser um bloco maior. Ela precisa atrair mais pessoas. Então ela vai atrair os países agora. Quais países que elas vão buscar atrair? Os países do leste europeu. Os países que eram influenciados pela economia soviética, que agora são subdesenvolvidos, alguns desses países vão ser atraídos pela União Soviética. Primeiro, porque esses países querem fazer parte desculpa, União Soviética, União Europeia. Primeiro, que esses países querem fazer parte da União Europeia. Quem é que não quer? Né? Você tem países desenvolvidos no seu entorno. Você não vai querer fazer parte de uma economia integrada com eles? Você vai querer fazer isso. Então, a gente tem aí, em 2004, a entrada desses paizinhos de rosa aqui, ó, Hungria, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia. Depois, em 2007, a gente tem Bulgária e Romênia entrando, e alguns países aqui que estão doidos para entrar, mas não conseguiram ainda, que é a Macedônia e a Turquia. Beleza? Então, a gente tem essa União Europeia com os nossos 28 países aqui, ainda com o Reino Unido, que depois a gente vai falar. Muito bem. Só que eu falei das bases da moeda única, não falei? Que foi o euro. Beleza. O euro ele vai ser criado antes desses outros países entrar. Poderia ter invertido o slide. O euro ele vai ser idealizado em 92 no Tratado de Maastricht. Em 98 vai criar um Banco Central Europeu e em 1999 vai começar a circular essa moeda. Qual moeda que é? O euro. Aqui vocês têm na carteira de vocês, mentira que vocês têm um real. Vai circular o euro na União Europeia. Na União Europeia toda, professor? Nananina, não. Só em alguns países, principalmente os países mais ricos da União Europeia. E que países são esses, galera? São esses paizinhos de verde aqui, ó, que a gente chama de países centrais da União Europeia. Centrais porque está no centro? Não necessariamente, porque são desenvolvidos, certo? Os países da União Europeia que adotam o euro são os países mais desenvolvidos. E a gente tem uma marcação muito interessante aqui, que é o seguinte. Você tem os países que adotaram o euro, muito bem. Os países que pode ser que adotam o euro, são os roxinhos aqui. E os países que não quiseram adotar o euro, que é esse aqui, que é a Grã-Bretanha, que tem um Brexit, que a gente vai falar depois aqui, que eles saíram da União Europeia. Muito bem. Os países pintadinhos com essa estrela aqui são os países com economias fragilizadas que levou a União Europeia a uma crise econômica gigantesca em 2008. Por que eles entraram em crise, galera? Porque eles gostam de gastar dinheiro e gastam mais dinheiro do que arrecada. O que a União Europeia tem a ver com isso? Tem a ver que é a mesma moeda, mas isso é assunto para o ano que vem. Isso aqui é a União Europeia, isso aqui é a zona do euro, beleza? Professor, mas é bom integrar, é bom juntar a União Europeia. Dá um exemplo que nesse contexto aqui foi muito viável. Só que a União Europeia tem um contexto diferente de boa parte dos outros países do mundo. Qual é o contexto? Todos os países que se juntaram lá no início, todos os 12 países, né, quando formou o mercado comum europeu, já eram países mais desenvolvidos. Quando você junta países mais desenvolvidos com países menos desenvolvidos, você pode ter problema que a gente vai ver mais na frente. Mas essa é a União Europeia, beleza? O Brexit, que eu falei o tempo todo que eu vou falar, e eu acabo que eu nem vou falar porque vocês têm um livro aqui para vocês. Nem tem aqui. Mas o que é o Brexit? Desde o ano atrasado, desde 2018,
o Reino Unido pediu para sair da União Europeia, para vazar. Não quero fazer mais parte, eu quero seguir minha vida sozinho, eu quero separar desse casamento. Fizeram um plebiscito, o plebiscito para a saída do Reino Unido foi vitorioso e criou-se um processo de saída do Reino Unido, por isso o nome Brexit, que é Britannic Exit, saída das Ilhas Britânicas na União Europeia, o que foi concretizado agora em fevereiro desse ano. Então, o Reino Unido ele não faz parte da União Europeia mais. Ele não está mais nesse joguinho aqui do Big Brother da União Europeia. Beleza? O Reino Unido agora segue as suas leis. Ah, o que eu falava de vocês das leis do Brasil, disso, daquilo, o que a União Europeia é, por exemplo? Você não precisa, a legislação que você precisa seguir é a legislação da União Europeia. Então, a França, que quer vender vinho para a Alemanha, ele vai seguir um regulamento da União Europeia e vai mandar vinho para a Alemanha. A Alemanha não vai criar impedimento para que isso aconteça. Alguma dúvida em relação à União Europeia, galera? Não, né? A carinha de vocês estão parados, não sei se a internet parou. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar a sequência do livrinho de vocês aqui. Tá. Aí a gente tem aqui outros blocos econômicos no mundo aqui, dentro do contexto do mundo aqui. A gente tem a cooperação econômica. Deixa eu fechar aqui. Cooperação da Ásia e do Pacífico, né, que é essa região aqui pintadazinha aqui listada, e depois a gente tem a Ásia, né, que é uma zona de livre comércio aqui no Sudeste Asiático aqui. O que estou falando aqui? O que foi o fato... Peraí. Deixa eu fazer as perguntas e responder. Tio, na sua próxima aula, volta nessas páginas e grifa para a gente. Ah, entendi agora, Davi. Tá, grifo. Posso grifar. Tio, mas por que ele saiu? Por que a União Europeia saiu? A União Europeia saiu, galera, a União Europeia não, desculpa. O Reino Unido saiu da União Europeia, por quê? Porque a União Europeia vai criar leis e estabelecer regulamentos comuns. E as pessoas vão circular livremente pelo país. Lembra da circulação de pessoas. O Reino Unido começou a entender que muita gente de países mais pobres da União Europeia estava indo para o Reino Unido, que estava criando uma população mais empobrecida para aqueles países ali, certo? E o Reino Unido ele vai perder um pouco a sua autonomia de estabelecer regras, tanto para importar quanto para exportar mercadorias. Economicamente, eles acreditam, não. Um país que faz parte de um bloco econômico desse tamanho, com esse nível de integração, eles vão ter que seguir os regulamentos de todos os países, né? Vai ser leis comuns a eles. Então, o Reino Unido entendeu que eles deveriam seguir um caminho separado, com maior autonomia individual, certo? Então, a ideia de sair foi essa. O que foi, de fato, a União... O que é a União Europeia, Davi, é justamente essa integração de países, de 27 países aí, onde você vai ter circulação de pessoas, mercadorias e serviços. E de moeda, né? Você vai ter pessoas morando no país, indo para outro, podendo circular pela área da União Europeia, que é praticamente o continente europeu inteiro. Não é todo, mas é praticamente todo. Então, a gente tem aqui esses dois blocos aqui da Ásia, que é a APEC, que é esses grifadinhos aqui que estão no livrinho de vocês aí, que é um bloco gigantesco, e a Ásia. O que é isso, galera? A APEC não é um bloco formado, constituído igual à União Europeia, com regulamentos e com regras ainda. É um bloco em construção. É um bloco, é uma junção de países que querem criar uma área de cooperação econômica entre eles. Apesar de parecer estar distante pela nossa ilusão do mapa, mas isso aqui são países que dividem o Oceano Pacífico, né? Então, você tem uma área de comércio marítimo muito intensa aqui nessa região, certo? Então, o objetivo deles é criarem acordos econômicos entre esses países. Muito complicado disso acontecer, de concretizar, principalmente porque você tem a China e os Estados Unidos dentro desse mesmo país que se competem economicamente pelo mundo, né? A China e os Estados Unidos, dificilmente eles vão conseguir interesses comuns, interesses que vão favorecer os dois. E aqui a gente tem ainda na Ásia, a Ásia. A Ásia vai ficar ali no Sudeste Asiático, naquele monte de ilhazinhas ali. São países que têm se desenvolvido muito, são países que têm adotado políticas de expansão industrial, principalmente nos últimos 20, 30 anos, têm se desenvolvido muito, e existe uma área de livre comércio ali. A área de livre comércio é um dos modelos
de menor integração dos blocos econômicos. É o primeirozinho ali que a gente tem. No caso, é o segundo livro de vocês. É o segundo que a gente tem. São áreas onde mercadorias vão circular ali com tarifas reduzidas, certo? Vai ser um acordo de países vizinhos ali, parecido com o Mercosul, a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem agora o continente americano. Entendeu até aí? Falamos da União Europeia, na Europa, os dois blocos que vai envolver países da Ásia, da Oceania, do continente americano, mas ainda não é um bloco constituído, é um bloco em formação, em discussão. A gente tem a Ásia, que é ali no Sudeste Asiático, pega várias ilhas ali com acordos de comércio, e agora a gente tem a integração do continente americano, beleza? Isso aqui que eu falei para vocês também está no livro, mas dá para vocês tirarem alguma coisa e fazer umas anotaçõezinhas aí. Então, como que o continente americano começa a se integrar? Também no contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, quando termina, vai criar aquele mundo bipolar. Vocês têm que lembrar disso. Vocês têm que conhecer essa parte da história. O mundo bipolar e Estados Unidos e Soviética. Por que tem que conhecer? Porque Estados Unidos e União Soviética querem influenciar o mundo inteiro para ter o sistema deles. A União Soviética quer influenciar o socialismo e os Estados Unidos querem influenciar o capitalismo. Por isso que a União Soviética vai financiar Cuba, por exemplo. Por isso que os Estados Unidos vai financiar a Europa, para não deixar esses países ir para um ou outro lado. Tá. Então, dentro desse contexto, a América também começa a se integrar. Qual é a primeira organização que a gente tem no continente americano para a integração dos países? É a Organização dos Estados Americanos. Ela vai ser criada para aumentar a cooperação entre os países. O que é aumentar essa cooperação? É você fazer intercâmbio de economias, fazer intercâmbio de conhecimento científico, descobertas científicas. Essa organização dos Estados americanos, ela funciona muito assim para as questões científicas, questões educacionais, essas questões um pouco fora do campo econômico direto. A ideia também era a cooperação econômica, mas a Organização dos Estados Americanos não consegue ser tão efetiva. Os Estados Unidos vai usar ela para impedir que o socialismo avance no continente americano. Como? Ele vai financiar projetos de desenvolvimento econômico, eles vão criar vínculos entre as economias. Um desses projetos, por exemplo, é o Canal do Panamá. Os Estados Unidos vai financiar e vai administrar o Canal do Panamá para impedir que o socialismo avance por ali. Os Estados Unidos usou o Canal do Panamá para recuperar os seus aviões da Segunda Guerra Mundial. Ele vai continuar fazendo investimentos na região para impedir que o socialismo avance por ali. Os Estados Unidos vai investir no Brasil, por exemplo, vai investir no Chile, na Argentina, tudo para impedir o avanço do sistema comunista. Não vai conseguir fazer isso em Cuba, né? Cuba vai ter a Revolução Cubana, que vai ser financiada pela União Soviética, e por isso que é socialista lá. Um ano depois da Organização dos Estados Americanos, você tem uma Organização dos Estados Ibero-Americanos, que são estados, países que foram colonizados por Portugal e Espanha, só que essa organização não tem fundo econômico nenhum. A ideia era uma cooperação econômica, científica, educacional e de tecnologia entre esses países ibéricos aí, né? Então, essa segunda é muito mais uma integração por fatores culturais do que necessariamente por fatores econômicos. A Organização dos Estados Americanos existe até hoje? Existe. Funciona? Mais ou menos, né? Não vai resolver os nossos problemas, principalmente econômicos, mas funciona. Aí a gente tem, eu coloquei isso aqui porque vocês têm no livro de vocês, você tem o processo de Guerra Fria, os países latino-americanos vão sofrer várias crises durante o processo da Guerra Fria, vai ter o militarismo no Brasil, na Argentina, no Chile, vai ter a redemocratização do Brasil, vai ter as superinflações no Brasil, vai ter as crises econômicas na China, vai ter os problemas no Chile, mas também com crescimento econômico relativamente grande. E em 1989, já no final da Guerra Fria, você tem uma reunião, um documento chamado Consenso de Washington. O que é o Consenso de Washington, galera? São medidas neoliberais recomendadas como obrigatórias para fornecer ajuda aos países em crise e negociar suas dívidas externas. Lembra que eu falei agora? Não sei se vocês lembram, eu estou falando muito rápido. Mas eu comentei sobre os Estados Unidos ajudar o Brasil, certo? Como os Estados Unidos ajudam o Brasil? Ele empresta dinheiro para o Brasil. Ele não dá dinheiro para o Brasil. Ele empresta dinheiro para o Brasil. Ou através do FMI ou através de financiamento direto.
Então, quando o Brasil entra em crise econômica, em 1989 estávamos em crise econômica, não só nós, mas países da América Latina, países africanos, os Estados Unidos vão criar, com suas ideias neoliberais, que são novas ideias de liberalismo econômico, eles vão criar instruções para os países seguir. Os países que deviam dinheiro aos Estados Unidos eram obrigados a seguir, senão os Estados Unidos ia executar a dívida, ia fazer do Brasil, por exemplo, um país devedor no mercado internacional e ia sujar o nome do Brasil, vamos colocar assim. Quais eram as ideias? Quais eram as recomendações? A reforma fiscal, a gente precisava equilibrar as nossas receitas e dívidas dos estados, deveria aumentar os impostos, por exemplo, de investimentos sociais, comercial, a gente tinha que reduzir barreiras alfandegárias para que empresas americanas, por exemplo, por que empresas americanas, vou dizer assim, empresas dos Estados Unidos, viessem para o Brasil, porque dos Estados Unidos, porque era o país com dinheiro, com potencial para fazer isso. Políticas de privatização, isso aconteceu muito no Brasil na década de 90, que é vender as empresas estatais, e a redução fiscal do Estado. O que é redução fiscal? A redução da dívida fiscal. Você deixar de fazer investimentos em áreas que não dão retorno econômico direto para fazer com que o governo gaste menos dinheiro. Então, assim, muitos investimentos sociais são cortados nesse período, o que vai gerar um problema para os governantes aqui da América Latina, porque você vai ter problemas sociais que vai refletir em protestos, manifestações, etc. Os Estados Unidos seria beneficiado pela abertura econômica, por quê? Porque os Estados Unidos é uma potência econômica. Ela competir com o país subdesenvolvido, o país subdesenvolvido não vai ganhar. É a mesma coisa de um sair correndo de Ferrari e o outro ir para a corrida de, sei lá, de Ferrari, bem provavelmente, certo? Então, os Estados Unidos se beneficiaram por essas ideias aí. Acabou na aula, eu acho. Oi. Liga o som e fala. Na primeira imagem, acabou. Tá acabando a aula. Deixa eu... Paulo, né? Deixa eu só terminar essa chargezinha aqui, galera. Se ela estiver copiando lá, eu volto lá e deixar copiando. Vocês fazem se vocês quiserem. Essa charge aqui fala o seguinte. Ó, são duas pessoas. Tem duas pessoas aqui. Então, né, dois grupos de pessoas aqui. Um cara com bastante comida na mesa aqui, tá? Uma aparência bem razoavelmente boa. Aí ele coloca, conforme assinado, bom apetite. Aí o outro está com fome, com a cara feia do caramba, que é nós no caso. Não adianta reclamar, é o consenso de Washington. Então, assim, esse consenso de Washington ele não está funcionando muito legal para os países mais pobres. Você não está criando uma dinâmica econômica que vai favorecer esses países mais pobres. Bacana? Aí depois a gente vai falar aqui sobre, cadê? O Mercosul, o NAFTA e acaba a aula e, cadê? Eu não coloquei o nosso livro. O Mercosul e o NAFTA. Aí na próxima aula eu vou trazer as marcações do livro que vocês pediram. Beleza? Tá. Galera, na próxima aula eu vou marcações no livro que vocês pediram e vocês vão lá nas atividades no final do capítulo e já tenta responder, tá? Para a gente já adiantar já o processo. Aí quem quiser, acho que a aula encerrou, né? Não, 50, Aí quem quiser sair, pode sair, que eu não vou continuar explicando mais não, vou deixar aqui só para a Paula escrever aqui, que ela quer escrever. Beleza? Cadê vocês? Posso encerrar então? Professor, já tirei o print. Tchau. Tirou já? Beleza, então. Galera, até semana que vem, fiquem com Deus. Tenta fazer as atividades lá que eu vou corrigir. Se vocês conseguirem fazer, a gente corrige. Bacana? Tchau, tio. Tchau, tchau.